Fala pessoal, estamos ao vivo, hein? Bom, diretamente aqui da sede da Arfix Produções, hoje um programa um pouco diferente para vocês. A Arfix vai entrevistar as chapas que estão concorrendo para a eleição 2026 do Clube Atlético Aramaçã. Então comigo aqui hoje eu estou com a chapa 1, né? Que é a chapa Gestão e Moralidade, com Jacaré, Ferola e Marley. É isso aí. Os três estão aqui hoje representando a chapa, né? Que tem várias pessoas por trás disso. Né? Eu vou deixar primeiro ele se apresentar para vocês de casa, depois a gente vai iniciar aqui algumas perguntas e eles vão explicar aí sobre o que eles têm pro Aramaçã em 2026 se ganharem. Bora lá então, quem vai começar? Eu começo. Boa noite a todos, meu nome é José Aparecido Florencio, associado do clube há 47 anos. Sou formado em administração, sou formado em publicidade e propaganda, com pós-graduação em marketing esportivo. Fui bancário durante 36 anos da minha vida, tenho uma vasta experiência na área financeira e na área administrativa. Eu me dedico muito no clube, em todas as áreas, sou esportista, gosto do Aramaçã no sentido de esporte, pratico futebol, pratico tênis, pratico beach tênis, pratico pickleball e participo dos eventos do Aramaçã. Dentro do clube já fui coordenador de tênis, conselheiro, primeiramente, coordenador de tênis. Na gestão 2018-2022, eu fui vice-presidente financeiro e presidente em exercício por 2 anos pelo afastamento do nosso presidente. Na gestão 2018-22, nós pegamos a pior fase mundial, onde teve a pandemia, e eu, como vice-presidente financeiro, coloquei várias ações para beneficiar o associado na situação financeira e mantive a saúde financeira do clube. E a minha proposta e a nossa proposta é a transparência e a saúde financeira do clube também. Legal, quem vai falar agora? Oi, boa noite a todos. Meu nome é Marcos Antônio Ferola, eu sou bacharel em Direito. Eu sou atualmente despachante aduaneiro e sou sócio do clube há 66 anos. Já participei do COF por 2 mandatos, já participei do CD, já participei também da comissão de assessoramento e, em último, participei também da diretoria. Já participei também no futebol, no Dente de Leite, principalmente, e a proposta nossa é um clube bem mais dedicado, ok? Bora lá. Meu nome é Marley da Silva, eu tenho 63 anos, sou casado, sou formado em contabilidade, trabalho na mesma empresa há 42 anos e eu sou sócio da Aramaçã desde o ano de 2000. Já participei do COF e também já participei de 2 mandatos do CD, do Conselho Deliberativo. E estamos aqui, junto com o Zé Aparecido, para a gente fazer uma boa gestão no Aramaçã, com bastante transparência e também atender os sócios de maneira bem atenciosa, né? Boa, maravilha. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Qualquer um pode responder, não tem problema. A ideia é que quem está em casa entenda a visão, né, da chapa de vocês sobre isso, né, a forma que vocês quiserem. Então, a primeira pergunta lá, que foi a que mais passou para mim, foi o seguinte, né? A pergunta é: o que você pensa sobre o estatuto e se você mudaria alguma coisa nele? Independentemente, eu sei da dificuldade de mudar, se tem alguma coisa lá, porque para quem está aqui tem que conhecer o estatuto. Exatamente. Né? E, de certa forma, às vezes pode gostar do estatuto como ele é, pode não gostar, pode existir, a gente mudaria isso, mas manteria por causa de saúde financeira, por causa de algumas situações que dentro do clube, que é como se fosse uma cidade, nosso clube. Então, quem quiser responder, então, a pergunta o que você pensa sobre o estatuto e se mudaria algo nele e por quê? Tá, eu respondo. Eu já participei na executiva do clube, fui da diretoria na gestão 2018-22, conforme falei. Atualmente sou o presidente do Conselho Deliberativo.
O clube, para muitas pessoas que não conhecem, o clube é dividido em 3 poderes. Então, a diretoria, que é o executivo, o conselho, que é o deliberativo, que são os legisladores do clube, e o conselho fiscal, que orienta e analisa e fiscaliza a diretoria. O estatuto é o instrumento, é o órgão que foi criado para controlar o clube, para todas as regras normativas, tudo que acontece no clube, o estatuto compreende todas as ações financeiras, administrativas, por comportamentos, toda a situação está dentro do estatuto, com o complemento do regimento interno. O estatuto ele cobre ações do clube em todos os seus momentos. Nós tivemos momentos aí na pandemia onde nunca aconteceu isso no clube e o clube ficou fechado. Isso não tinha no estatuto, mas foi uma situação atípica e aonde todos os associados não poderiam entrar no clube. Então, naquela época, nós tivemos que tomar devidas situações, até não estando no estatuto, fazendo ações para beneficiar o associado. Descontos que nós fizemos, cursos gratuitos, aonde valorizamos o associado dentro do clube. Dentro do estatuto, alguma alteração que venha a ser feita por qualquer regimento, por qualquer mudança através do associado ou do conselho, ou de algum conselheiro, com as ações que tragam alterações, porque o mundo muda. Atualmente, muitas situações mundiais estão mudando. E o estatuto tem que acompanhar essas alterações. E o conselho, ele é um órgão principal porque ele muda, ele pode aprovar ou não aprovar um estatuto, uma alteração. O estatuto ele é só alterado numa legislação, numa assembleia ordinária no clube, onde todos os associados votam uma alteração no estatuto. O regimento interno não, ele pode ser alterado através de um órgão que nós temos ligado ao conselho, que chama Corelli, que faz as leis do clube, e isso, alterando com alguma sugestão, ele pode ser aprovado no conselho, com uma normativa, e existir essa normativa, seja aprovada em plenário, ela vai para o regimento interno. Mas no estatuto é só através de assembleia ordinária, com a participação de todos os associados. Certo. No caso, só para mim entender aqui, por exemplo, o estatuto ele foi criado quando era maçã. Exatamente. Na verdade, o estatuto ele já teve algumas alterações. Já teve. A última foi em 2016. Ou seja, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás foi uma alteração no estatuto, onde ele se tornou, como se diz, mais moderno. Ele foi criado algumas leis ali dentro que favoreceram muitas coisas que não existiam antes. E o regimento interno não, ele pode ser alterado a qualquer momento, desde que seja feita uma normativa aprovada em plenário e que participe, os conselheiros votem e aprovem em plenário. Ou seja, é algo que se o associado, às vezes, se quiser fazer, existe uma forma de fazer, só que ela tem travas até para proteger o clube. Exatamente. Sim. O associado, para ele fazer uma alteração num regimento interno, ele tem que procurar um conselheiro, ou através da própria diretoria, na ouvidoria, ele pode fazer essa alteração solicitando através de um conselheiro, onde o conselheiro vai passar isso para a mesa do conselho, e a mesa transfere isso para a Corelli, que é um órgão, a Comissão de Mudanças e Leis, e eles analisam, debatem e chegam a uma conclusão e voltam para o conselho. Se aprovado em plenário, ela vale pelo regimento interno. Maravilha. Bom, a segunda pergunta é o seguinte. Você quer falar alguma coisa sobre o estatuto? Bom, tá certo. Vamos lá. O segundo assunto mais comentado nas perguntas que a gente fez por lá é o seguinte. Construção de estacionamento. Você é a favor ou contra e por quê? Qualquer um pode responder. Bom, eu vou começar iniciando. Esse projeto de estacionamento foi um projeto que já tem há muito tempo no clube, já teve uma maquete, já foi aprovada essa maquete em conselho. Na gestão 2018-2022, eu era o vice-presidente financeiro do clube, e foi analisado a proposta do estacionamento. E por que ele não deu andamento? Primeiro, nós tivemos uma pandemia. Foi uma situação super complicada financeiramente para todos, e as empresas que estavam interessadas em construir estacionamento em parceria se retiraram do projeto porque não tinha condições, fecharam o clube, shows pararam. E a outra situação maior do clube, que o clube precisa disso aí, o clube mesmo tendo dinheiro em caixa, ele pode construir estacionamento. Só que no momento de construir estacionamento, nós precisamos ter a documentação correta,
junto à prefeitura, que seria alvará de funcionamento, planta do clube aprovado. E naquela época da nossa gestão, nós não tínhamos uma planta aprovada do Aramaçã. O Aramaçã, ele construiu vários prédios, construiu coberturas e não tinha uma planta aprovada. Na nossa gestão 2018 e 2022, conseguimos aprovar essa planta junto à prefeitura, que hoje o Aramaçã tem em torno de 30 mil metros quadrados de construção, e procuramos o alvará de funcionamento, que o Aramaçã não tinha. E levantamos, conseguimos na época um alvará provisório, aí já com a liberação da prefeitura, só que veio a pandemia e travou tudo, a gente já estava em andamento. Inclusive, eu, como vice-presidente financeiro na época, já verifiquei, já fiz várias reuniões com empresas que tinham interesse em parcerias da construção do estacionamento, e onde ele seria o construtor, o clube entraria uma parceria do associado, pagando um valor diferenciado e uma consignação por 10 anos de uso do estacionamento. Essa é uma proposta muito boa. O estacionamento hoje é o carro-chefe da nossa campanha. Por quê? O clube, infelizmente, nós temos lá uma situação complicada. Quando tem eventos, o clube se torna lá refém de bandidos e pessoas que vêm cobrar o valor que quer, que faz o que quiser com as pessoas que vêm no clube. O associado. Eu sou associado, e você, para guardar um carro e deixar um carro no fim de semana no clube, é difícil, você não acha uma vaga. Quando acha, você acha num lugar terrível. Agora, abriram muitos estacionamentos lá, eles aproveitam, colocam o valor que eles querem. E o clube precisa ter um lugar, um espaço que nós já temos para criar isso daí. E o estacionamento, ele vai trazer uma comodidade para o associado, ele vai trazer a segurança que nós precisamos. Tem muito roubo lá de carro, de roda, pessoas armadas. Você sai do clube com a família em torno de 10, 11, meia-noite, você pode sofrer um assalto, você pode passar por situações que você não espera. Você vai para o clube se divertir e fica preocupado a hora que você sai. Primeiro, você já fica preocupado em achar um lugar no clube, no estacionamento, na rua, por exemplo. E outra é você, quando sai, você fica preocupado, se você guarda o seu carro a 50, 100 metros de distância do clube, você já sai desesperado, pensando, nossa, vou até o meu carro, não tem uma segurança ostensiva no clube que poderia controlar essa situação, e o estacionamento vai trazer toda essa comunidade. O projeto que nós tínhamos lá já liberado era para 600 vagas. Era 600 vagas com comodidade total, onde o associado ia parar o seu carro na sua vaga, pegar o elevador, passar na catraca e já está dentro do clube. Shows, o clube teria lá a maior quantidade de shows, porque eu conversei com o pessoal que faz os eventos do clube, eles falaram, olha, Jacaré, se você fizer o estacionamento que vocês fizerem, nós trazemos aqui média de 150 a 200 shows por ano aqui. Por quê? Porque nós poderemos colocar show em fim de semana, no meio da semana, empresas que fazem formaturas. Algumas saíram do Aramaçã porque não tinha mais segurança para as pessoas que participavam. Eventos do associado. O associado, quando ele vai numa festa junina, ele vai num baile, ainda num baile de gala e numa baile havaiano, o associado coloca o carro dentro do clube, mas numa festa junina ou qualquer outro baile que seja, ele coloca o carro na rua. Então, ele já sai preocupado. Aí vem aqueles caras, cobra 50, 100 reais, você não tem como, você fica refém, o cara pode roubar seu carro, roubar a roda. Então, isso é uma preocupação. O estacionamento é uma comodidade para todos, principalmente aquele que participa direto, que vai no clube praticamente todos os dias. É o meu caso e o caso de muitas pessoas. As pessoas reclamam disso. Eu quero comodidade, eu quero chegar no meu clube, parar meu carro, descer e estar dentro do clube. Eu não preciso andar 50, 100 metros, ser assaltado, ficar preocupado com situações inerentes à sua condição de vida, e família ou filhos. Então, o estacionamento, para nós, na nossa chapa, é o carro-chefe, é uma situação viável de fazer, porque não vou falar que o clube, em relação à caixa, para você levantar um estacionamento e já colocar em funcionamento, em 7, 8 milhões você já começa a ter receita. Além de tudo, é receita que vai trazer. Eu, quando fui vice-presidente, fiz uma planilha. Naquela época, teríamos uma receita anual em torno de 4 milhões. Então, isso é muito importante para o clube. O clube precisa do estacionamento.
dá valor ao associado. Nós perdemos alguns sócios que poderiam, na época, estar lá no clube e não voltaram mais no clube e venderam seus títulos por falta de segurança de estacionamento, de lugar para parar o carro. Maravilha, bem explicado aí. Então, a Chapa 1 a favor, quer falar alguma coisa, Ferola, sobre estacionamento? Quer falar alguma coisa? Não, posso falar. Tranquilo, Marlon? Não, tranquilo, eu tô de acordo com tudo que o Jacaré falou. Pessoal, o estacionamento aí é uma coisa que já faz anos já que tem, né? Então, partiu da gestão 2018-22, legal saber até a questão dos números, né? Que eu acho que muitas vezes a gente não tem ideia, né? Pô, construir estacionamento, mas vai ter retorno? Você vê que ele... Retorno, você gasta 8 milhões para construir, em um ano você consegue puxar 4... Um bom retorno. Mas agora, deixando bem claro para quem não conhece o funcionamento do clube, a diretoria ela não consegue fazer um investimento dentro do clube sem aprovação do conselho. Então, sim, é lógico, é uma proposta, vamos fazer, lógico, vamos fazer. Só que você tem que ter um projeto bem certo, a parte financeira bem alinhada, com como você vai fazer, porque é uma obra grande. Hoje o estacionamento é em torno de 18 a 20 milhões para terminar o estacionamento. Você pode fazer parcerias com empresas de estacionamento, mas tudo tem que ser aprovado no conselho. A diretoria não pode fazer um investimento, qualquer investimento que seja dentro do Oral Maçã, que não seja aprovado no conselho. Isso pode causar um impeachment da diretoria. Então são propostas. Alguém vai propor, eu proponho cobrir alguma coisa. Não, é um investimento. Tudo tem que ser analisado e aprovado no plenário do Conselho. Até porque o estatuto... Exatamente. O estatuto amarra isso. Por quê? Porque senão qualquer diretoria, qualquer gestão, chegaria lá, eu tenho uma ideia de fazer isso aqui. Ia lá e fazia. Eu tenho ideia de fazer aquilo. Vou lá, eu quero cobrir as quadras de tênis, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, isso tudo pode ser viável. É plausível, mas tudo estudado. E o estacionamento, como prioridade principal, ele vai trazer um retorno. Além do retorno financeiro, ele vai trazer a comodidade para todos os associados. A tranquilidade, você estar num clube e saber que a hora que você vai pegar seu carro, você vai embora tranquilo. Essa é a maior facilidade, a maior ponto essencial para qualquer associado do clube. E outra, e vai valorizar o título da Oral Maçã, que a partir do momento que você tiver lá no clube, um lugar para você guardar o seu carro, e você desce no clube e você está à vontade, se diverte, eu quero ficar até meia-noite, eu quero estar numa festa, você fica tranquilo. Sim. Esse é o maior ponto. A última pergunta sobre esse assunto de estacionamento. Muitos diziam que não ia sair por causa da questão da estrutural. Isso não é verdade. Não existe. Então, teve, então, uma nós temos uma maquete, a maquete foi feita, aprovada no conselho, essa maquete foi feita. E essa maquete, esse estacionamento, para quem não conhece... Ficava em frente ao clube na época. Exatamente, ficava lá, nós colocamos lá. Essa maquete, o estacionamento, para quem não conhece o clube, ele pega o salão, a quadra, que tem atrás do salão social, a quadra, o bar tropical e as quadras de Tamborel. O projeto são 600 vagas, com 6 lajes, e na laje de cima poderia até ser construída uma quadra de tênis, um bar, alguma coisa que ficaria maravilhoso. Esse é um projeto maravilhoso, e o clube teria na parte de baixo mais uma quadra coberta e poderia do lado construir o depósito para almoxarifado, para entrega de material, que seria um pé direito de 7 metros. Esse é o projeto. Todo esse planejamento já vem há algum tempo. Tá? Eu participei de algumas reuniões, eu participei também da formação desse estudo. Tá? E como o Jacaré acabou de falar, o retorno é certo. Tá? O que precisa é ter uma boa parceria, como tudo foi feito em parceria no clube. Né? A ideia é pegar uma empresa que já é de estacionamento. Já é de estacionamento. E outro, estacionamento. Dela, e nós exatamente. Eu tenho várias ideias para estacionamento. Primeiro, se você pegar uma empresa hoje que ela cuida só de estacionamento, o estacionamento ele vai ser automático, ele vai ser informatizado. Você entrou no estacionamento, você sabe onde tem vaga, entrou dentro do estacionamento, ele é seguro, você vai ter um seguro do seu carro ali. Coloca lá, sei lá, sua matrícula, vai dar o valor de associado. Exato. A minha ideia principal é essa daí. Você entrou, passou a porteira, é R$5. Esse valor de R$5 vai vir no seu boleto. Então ali você não se preocupa em pagar nada, você pagou, ele puxou, saiu do clube, isso para associados. Então acabou. Você põe no sem parar, por exemplo.
Você vai pôr o sem parar lá e acabou. O clube hoje, exatamente. Essa modernidade. A facial você coloca lá, entrou no Não tem estacionamento, nem já como era. alguém entrar no seu lugar. Exatamente. Você. Exatamente. Legal. Quer falar alguma coisa mais sobre estacionamento? Não. Então, Tranquilo. vamos lá. É o seguinte, essa terceira pergunta é assim, hoje a gente está conhecendo aqui os 3 principais candidatos da Chapa 1. A gente queria que falasse um pouco sobre as outras pessoas que vão compor a chapa de vocês, porque a pessoa que tá em casa, ela tá assim, bom, legal, eu gosto muito do Jacaré, gosto muito do Ferola, gosto muito do Marley, mas quem que vai trabalhar por trás de vocês? Quem são alguns nomes que vocês pretendem trazer, que já estão fechados com vocês, para a gente poder conhecer? É isso aí. Nós temos grupos, e alguns grupos estão cobrando muito isso daí. Por quê? Eu teve uma chapa que já colocou todos os nomes. Eu digo sinceramente e falo. Muitas vezes coloca nomes para colocar nomes. Tem que colocar pessoas que entendem exatamente na sua área. Nós temos aqui o Ferola, que é um especialista na área financeira, trabalha na área financeira, já foi financeiro do clube, já foi do COF, já foi do conselho. Marley já foi do COF, já foi do conselho, conhece a área administrativa, é contador, sabe como funciona a situação. Então não adianta se você colocar pessoas e mostrar, minha chapa está montada. Colocar pessoas que não conhecem a área nem que ele está. Então nós temos, eu coloco aqui para vocês, nós temos várias parcerias e pessoas já firmadas. Mas para divulgação, tem pessoas que falam, não coloca meu nome agora. Não coloca meu nome. Eu sou uma pessoa que conheço dentro da cidade de Santo André, eu já fui vice-presidente do 1º de Maio, já atuo em várias outras coisas dentro do clube e na cidade. Mas nós temos aí pessoas ligadas ao esporte, como um Antônio Carlos Moreno, que é uma pessoa, um associado do clube, é um ícone no esporte, no voleibol mundial. Ele foi vice-presidente de esporte do Aramaçã, criou o Paiê, que é um projeto maravilhoso. Conversei com ele, ele falou, Jacaré, eu estou com você, eu faço se precisar. Não coloca meu nome, mas eu estou com você. Eu quero criar o Paiê 2, porque ele está vendo que o Aramaçã está morrendo em algumas situações. E ninguém está dando valor. Então, ele quer criar também um projeto de qualidade de vida para associados, para idosos. Nós temos um projeto, que muitos não sabem que existe. Não vou nem falar nomes, mas não sabem que existe. Sogra faz parte. Exatamente. Tem alguns que nem sabem que existe, que é da própria gestão. Mas o que a gente quer? A gente quer valorizar todos dentro do clube, nas suas áreas. Nós temos ligado já pessoas ligadas no social. Eu tenho lá a Selma, que é uma pessoa ligada ao tênis, já foi diretora social. O Oscar, nosso vice-presidente social. Já tem pessoas ligadas no patrimônio, que a pessoa está em outro lugar, mas ele falou, não coloca meu nome. São pessoas ligadas ao patrimônio, que já foram vice de patrimônio. Eu tenho pessoa ligada na área de direito, que é na área de vice-presidente de jurídico. Eu tenho pessoas ligadas no futebol, que já está tudo certo comigo no futebol. Mas não divulga meu nome. Eu falo, vou divulgar. Não, mas espera. Porque, sabe o que acontece? Tem pessoas que têm medo de falar, não, eu tenho amigo na chapa, o que nós pretendemos? Colocar pessoas que sejam honestas, que sejam transparentes, conheçam e que façam um bom trabalho para o clube. Eu não vou colocar pessoas no futebol que não sabem o que é futebol. Eu não vou colocar pessoas dentro da minha chapa ou de qualquer outra coisa que nunca vêm no clube. Eu não vou colocar um vice-presidente de esporte, um diretor de esporte, que nunca vem no clube. Eu não vou colocar, porque eu vou todo dia no clube. Eu estou todo dia no clube. Quem me conhece sabe disso. Eu estou no Aramaçã em todos os momentos, em todos os lugares. Então, é o que eu falo. Eu coloco lá, em todas as áreas, pessoas competentes. Tenho vários amigos lá que já me falaram, não coloca meu nome, todo mundo está cobrando. Se a gente ganhar, é outra situação. Nós temos parcerias com amigos nossos que estão até em outras chapas, que falam, Jacaré, se você ganhar, eu estou com você. Acabou. Então, se eu falar para você, eu tenho vice disso, vice daquilo, eu ponho nomes aqui, se você quiser eu ponho. Só que vai ficar uma situação chata. Aqui tá tranquilo, porque fica uma situação chata. Só porque essa foi uma das questões. Exatamente. Porque eu posso divulgar, eu posso falar. Nós temos lá, a diretoria ela é composta por 8 vice-presidentes. Com mais 12. São os principais, todas as áreas. Nós estamos aqui os 3, que são as áreas mais importantes do clube. Área financeira e área administrativa. VP administrativo e VP financeiro. Eu falo para você aqui e falo para vocês aqui. As áreas mais importantes do Aramaçã é financeira e administrativa. Por quê?
porque são as áreas que conduzem o clube. Sem um bom financeiro, o clube não se estabelece. Sem um bom administrativo, o clube não se mantém. E o clube tem que ter pessoas boas nessas áreas. Se não tiver pessoas que não conhecem o estatuto, não conhecem o clube, não consegue administrar o clube. E as outras áreas social, pessoas que convivem com o clube, que vivem com o clube. A área de esporte, são pessoas que estão no clube, que conhecem todos os esportes, conhecem o tênis, conhecem o beach tênis, conhecem o squash, conhecem o voleibol, conhecem todos os esportes. Isso é importante. A área jurídica, um bom advogado. Nós temos bons advogados que estão nos apoiando. Eu não vou falar para você, põe o nome dele aí, isso eu não vou fazer. A área patrimônio, que é o nosso carro-chefe, é o estacionamento, eu tenho um bom nome no patrimônio. E é uma pessoa fora de série. Só que, como a nossa chapa teve um problema sério, tentaram impugnar, nós fomos aprovados só agora, na sexta-feira passada, e essa pessoa estava fechada comigo. Só que falaram para ela, olha, não, ele não vai sair, vem com nós. E essa pessoa acabou indo lá e nem sabia. Então, o que a gente quer? A gente quer o compromisso. A gente quer o melhor para o clube. Quero pessoas sérias levando o Hora-Maçã. Por quê? Porque o Hora-Maçã está prestes a fazer 100 anos. O Hora-Maçã vai fazer 100 anos, é um século de um clube. É um clube que precisa ser analisado, ser colocado. Nós não podemos colocar qualquer um para administrar esse clube. Aventureiros, colocar pessoas que venham no clube, que é valorizar o seu patrimônio, ou ter interesse pessoal, ou fazer do trampolim político com o clube. Isso não existe. Nós estamos lá porque nós gostamos do clube. Eu dedico o meu tempo, a minha vida, para o clube. E como dediquei? Como na pandemia, todo mundo em casa, eu estava no clube trabalhando. Eu fui sozinho para o clube e trabalhei no clube. Fazia as reuniões de conselho, eu sozinho no clube. Eu estava lá nas reuniões sozinho. O presidente afastado, porque ele não poderia ter ido no clube, e eu, como vice-presidente financeiro e presidente em exercício, fazia as reuniões de conselho. Quem é conselheiro naquela época sabe muito bem disso, que eu estava sozinho, controlando todas as respostas, as perguntas e respostas que tinha que fazer, e eu respondi. Então, quer dizer, eu estava no clube, eu conheço o clube, eu sei que o clube, do que ele precisa, do que é necessário. Eu sei que o clube hoje é uma cidade com faturamento, com um orçamento anual de 48 milhões. Eu criei naquela época um caderno de orçamento, que é uma ferramenta super importante para o conselheiro, para o associado. Isso tem que ter transparência, porque se você pegar um coordenador de um esporte que não sabe o seu orçamento, onde a diretoria não passou o seu orçamento, ele não pode fazer nada. Então, o caderno de orçamento está lá, separado por modalidades, qual o custo, quantos funcionários tem que ter o clube tem que fazer o quê? Está no caderno de orçamento. Essa é uma ferramenta que eu criei em 2018. E antigamente não tinha isso, eram as planilhas que ninguém sabia o que fazia, todo mundo perdido e aprovava no escuro. Hoje não, se você lê um caderno de orçamento, você tem tudo na mão. Você tem um clube, é uma cartilha caminho suave dos antigos que tem o clube na mão. Então, é exatamente isso que a gente quer transformar o clube num clube melhor para todos os associados, para todos que praticam esporte, nos eventos sociais. É isso que é a nossa chapa. E pessoas que têm conhecimento, que vivem o clube, que estão no clube, que estão lá e sabem como funciona o Hora-Maçã. Maravilha. Sobre o caderno de orçamentos aí, não foi criado em 2018, então. Sim. Exatamente. Antigamente era... Como eu já fui conselheiro e hoje eu sou presidente do conselho, o conselheiro, ele infelizmente, nós temos alguns conselheiros que têm que se inteirar dentro do clube. E não adianta você sair dentro do clube e falar, eu sou conselheiro. Gente, você tem que conselheiro, você representa o associado. Você foi votado para... dentro do conselho, você votar ações, votar procedimentos, votar tudo que passa no conselho. 100 conselheiros. Sim. Então, você acha que é o ideal? Olha, eu vou falar a verdade, poderia ser menos. Porque existem conselheiros lá que só fala que é conselheiro, mas ele nunca se expôs, ele nunca subiu num plenário, ele acaba a reunião, não, porque eu queria isso, eu já escutei isso. E eu, como presidente do conselho, falei, por que você não subiu e falou? Está com medo de se expor? Você tem que falar. O Hora-Maçã é assim, gente, você tem que participar. Não adianta você sair por fora e falar, não, porque eu acho que tem que ser assim. Você é conselheiro. Eu já fiz pergunta para conselheiro, depois de a reunião, depois de aprovado o orçamento. Você viu o caderno do orçamento? Ah, não vi.
Gente, o caderno de orçamento ele tem que estar no site do clube. Ele tem que estar como transparência. Qualquer um que joga bola, vai entrar lá e vai ver o que é o custo do pé na bola, o que é o custo de arbitragem, qual é o custo do uniforme. Isso é importante para o associado. Ele saber como funciona o Hora Maçã. O clube, na verdade, não tem um dono. Nós somos os donos. Nós somos donos, nós somos transitórios. Nós somos transitórios. A gente trabalha lá voluntariamente, dedica o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa vida para o clube. Muitas vezes nós somos... falam mal da gente. Na pandemia falaram um monte de besteira da nossa gestão. Por quê? Porque, não, esses caras... Foi lá no primeiro mês e eu dei um abatimento de 30% do boleto. No segundo, 40%. No terceiro, 50%. Por quê? A gente pensa no associado. A gente se coloca como qualquer um associado. A gente quer o melhor do clube. Eu quero que o clube cada vez cresça mais. Por quê? Porque é ali que eu convivo. As minhas filhas cresceram lá. Eu cresci lá, minhas filhas cresceram lá. Participaram do PAE, minha filha foi campeã paulista de natação, junto com todas as pessoas que saíram do Hora Maçã. Nós temos amigos nossos que foram jogadores de futebol profissional, nós temos amigo nosso que está jogando tênis profissional, que eu criei isso dentro do clube. Nós temos que fazer um trabalho de talentos dentro do Hora Maçã. Isso não existe. Nós temos que valorizar o associado, temos que valorizar aquele que tem condições de crescer na vida dele, através do esporte, através de um evento qualquer, que canta, que vive a Hora Maçã. É isso que nós precisamos. Maravilha. Acredito que foi respondido aí a questão, né, dos candidatos, né? Ou seja, pelo que eu entendi, você não vai colocar aventureiro. O cara que é do esporte. Eu posso colocar nome. Porque quer queira ou quer não, isso acontece. Eu sei disso. O cara não é da Eu quero colocar aquela pessoa que venha, Marcos. A pessoa que venha no clube. Que seja um vice de esporte, que esteja atuante. Não adianta você, o projeto do beach tênis, por exemplo, ele foi aprovado no conselho, empatado, e eu dei o voto de Minerva na aprovação. Gente, pelo amor de Deus, eu pratico beach tênis todo dia, eu pratico beach tênis todo dia. Então eu quero valorizar aquele espaço, quero valorizar as quadras do clube. Então eu coloco alguém que sabe, que joga um beach tênis, que joga um tênis, que o cara que vai cuidar do futebol é o cara que sabe do futebol. Ele sabe as necessidades que tem no futebol. Pô, o que precisa no futebol? Precisa disso, disso, disso. O que eu preciso no patrimônio? Pô, tem uma área ali que nós podemos fazer isso. O que eu preciso no social? Pô, tem um evento maravilhoso, vamos criar esse evento aqui dentro. Vamos trazer as pessoas associadas do clube para esse lugar. Por que não? Vamos fazer uma festa tal. Isso é importante para o clube. Não deixar na mão de terceiros ou dos próprios funcionários. Isso não existe. Bom, maravilha. É isso aí, Chapa 1. Jacaré, Ferola e Marley, gestão e moralidade. Bom, agora a última pergunta, depois a gente vai falar sobre as propostas. A última pergunta é: por que vocês decidiram se candidatar? Pode cada um responder se quiser. Vou falar novamente primeiro. Bom, eu vou falar depois. À vontade. À vontade para eles. À vontade. Eu, sinceramente, eu me candidato porque é o seguinte: eu sou presidente do conselho e o conselho é um órgão super importante no clube. É ali que é decidido tudo. Eu poderia continuar como presidente do conselho, termina a gestão agora, em junho, termina em agosto, vai ter uma eleição em junho. Eu poderia continuar. Quem me conhece sabe como está indo o conselho. Nós fizemos várias ações no clube, dentro do conselho, aprovamos vários investimentos. Eu poderia continuar no conselho. Só que, assim, eu acho que o clube está num momento primordial. Por quê? Nós precisamos de pessoas que tenham valorização dentro do clube, que conhecem o clube. Esse é um dos motivos porque eu estou saindo como presidente. Quem me conhece, a minha honestidade, o meu passado, o que eu fiz dentro do Hora Maçã, a minha história dentro da cidade de Santo André, dentro bancário há 36 anos. Então, a pessoa sabe quem é o Jacaré dentro do clube. Muitas vezes as pessoas falam, o Jacaré tem uma cara emburrada. Eu tenho, só que eu sou sério. Eu sou um cara que eu faço as coisas sérias. Eu não faço a coisa brincando. Eu não faço para tirar vantagem de alguém, ou interesse pessoal, ou tratar o clube como uma empresa sua. Eu trato o clube como uma empresa boa, como nós somos donos do clube, os associados são os donos. Não levar a empresa como sua. Eu faço o que eu quero dentro do clube, analiso, faço o que eu quiser. Então, e outra, nós temos poderes dentro do clube. Então, é um momento, eu quero que o Hora Maçã cresça, eu quero que o Hora Maçã seja cada vez melhor para mim, para minhas filhas que estão lá, para os meus netos.
eu acho que os netos nossos que vão cuidar desse clube, ele vai fazer 100 anos em 2030. Então, o clube, depois dos 100 anos, ele se torna uma nova história no clube. Ele tem que ter um plano diretor, ele tem que ter uma ideia de planejamento futuro dentro do Aramaçã. Então, são várias coisas. Num terreno de 80 mil metros, nós podemos fazer muita coisa ali. Nós podemos agregar muito esporte, muito espaço social. Os projetos nossos, nós temos projeto de construir um salão de cristal maravilhoso dentro do Aramaçã, que é um salão de eventos. Então, é isso aí, minha parte. Ferolita, então, que a o senhor gente quer se candidatar? Eu acho que para você ser candidato ao clube, primeiro você tem que conhecer o clube. E eu já participei de muitas coisas, coffee, CD, futebol, estou sempre lá no clube. Me afastei um pouco pelo falecimento da minha esposa, mas eu sempre participava, o paiê, essas coisas, porque isso é que move o clube. Então, eu acho que assim, não adianta você chegar lá e achar que o clube é facinho. Você chegou lá, passou na catraca, entrou, foi lá tomar a tua cervejinha, mas você tem que conhecer o clube por dentro. O que move o clube? Aquilo lá, como falou o Jacaré, é uma cidade. Eu falo que só falta escola e hospital, porque do resto tem tudo, até saneamento básico, porque para ter o número de sócios que tem o clube, é assim, você tem que, do tempo que a gente participou lá atrás, no Dente de Leite, que tinha 4 mil jogadores, você entra no clube hoje, dá vontade de chorar, né? Porque aquela história de sábado e domingo você ficar procurando, achando um lugar para fazer. Então, essa é a minha ideia. Já participei de uma diretoria, tá? Tentei uma outra diretoria, mas nós fomos vencidos. Então, é assim, a ideia é antiga. Tomara a Deus que eu consiga realizá-la, né? Porque eu adoro a Aramaçã. Já fui sócio do 1º de Maio, já fui sócio do Clube de Campo, mas o meu ponto, o meu clube preferido é o Aramaçã. Meus filhos estão lá, agora minha netinha está lá também. Então você tem que mostrar para a sociedade, ou para os sócios, para os filhos dos sócios, para os netos dos sócios, que aquele clube você ama. E por amar o clube, você quer mantê-lo do jeito que ele é. Maravilha. E aí, Marley, por que você quer ser aí candidato? Então, eu até hoje ainda não participei da diretoria executiva. Eu participei foi do conselho e do COF, né? E recebi um convite dessas pessoas que eu conheço, são pessoas honestas, e eu me propus a ajudar para a gente ver se consegue fazer uma gestão aí que seja bem sucedida moralmente e também que sirva a todos os associados da melhor forma possível, né? Como o Jacaré mesmo se expôs todos os assuntos que foram perguntados aí. E assim eu me propus a candidatar, porque a gente tem que exercer um mandato com bastante honestidade e também com clareza, né? Para deixar os associados contentes e participativos, a valorização social, a valorização do clube, essas coisas daí, né? O melhor sempre, né? Então eu resolvi a compor a chapa com o Jacaré e com o Ferola, por um convite que eu tive de uma terceira pessoa. Vocês percebem aqui, né? Quem está assistindo esse programa, que vai assistir, que nós temos 2 pessoas experientes nas áreas importantes do clube. E o Marley é uma pessoa super experiente como contador no COF e no Conselho. Eu e o Ferola, nós já fomos da área executiva, ele já foi da área que é um poder do clube, que é o COF, e eu sou presidente do Conselho da área. Então, eu praticamente já participei de 2 áreas super importantes no clube, só não foi do COF. Mas são 3 áreas que todos têm que passar. Todos que conhecem o clube têm que passar. Não adianta chegar uma pessoa, eu vou ser presidente. Desculpa, mas um presidente que não passou pelo conselho, um presidente que não passou pelo COF e um presidente que nunca foi de uma área executiva do clube, ele não vai saber nada. Ele vai ser dominado.
Ele vai ser dominado por pessoas que podem influenciar negativamente ele. Porque uma reunião de diretoria é super importante. O presidente, ele precisa ter uma palavra forte. A partir do momento que ele não tiver uma palavra forte e ele não for respeitado pela sua diretoria, esquece. E o clube não tem caminho errado. Se ele a seguir um caminho só, pode ir por um caminho errado. Exatamente isso. E os associados têm que pensar na hora de votar. Eu estou colocando uma pessoa que conhece, que é honesta, que sabe o clube. Eu não vou colocar um aventureiro que nunca foi nada no clube, ou foi, mas nunca sumiu, ou pessoas que entraram de paraquedas dentro do clube, ou aquele que nunca foi do conselho, de um cofre ou de uma diretoria. Boa, isso aí. Realmente acredito que o melhor seja pessoas que conhecem o clube, estar no controle do clube. Vamos lá, agora chegou a hora, na verdade, essa parte, né? A primeira ali tem aquelas perguntas que foram as que eu mais recebi, e agora tem a pergunta que vai ficar na mão de vocês responderem, a quantidade que vocês quiserem falar sobre isso. Quais as suas principais propostas, né? E por quê? Né? Por que você quer essa proposta? A gente tem, você já falou uma que é o carro-chefe, que é o estacionamento. Quais outras propostas vocês têm para o Aramaçã em si, além do estacionamento? Quais são as outras coisas que vocês têm na visão aí? Alguma obra que você falou que a gente ia comentar sobre o Salão de Cristal? Salão de Cristal. Então eu vou explicar. Se quiser começar com ela, pode começar. Qualquer um pode responder. Eu vou começar, depois dividir. O Aramaçã é um clube hoje ativamente, ele aumentou a quantidade de associados. Foram vendidos agora nessa gestão em torno de 1.300 novos títulos. Quer dizer, se você multiplicar por pessoas, nós temos aí em média mais 5.000 pessoas, 4.000 pessoas dentro do clube. Por quê? Precisamos de uma estrutura melhor. Precisamos de uma segurança no clube. Todo mundo que entra no Aramaçã, principalmente as pessoas que nunca foram associados em outros clubes, ela entra com uma ideia. Fala, nossa, eu estou entrando num clube elite. Eu estou entrando num clube onde vai me ter uma estrutura para me jogar um tênis, para me jogar um futebol, para me praticar o meu esporte favorito, para mim ir numa academia, para mim participar de eventos sociais do clube. E isso é super importante. Então, nós, experientes no clube, conhecemos o clube, temos várias propostas. A primeira proposta, eu já comentei, que é o estacionamento, que vai trazer a segurança à comunidade. A segunda, nós temos uma proposta excelente para o Aramaçã. Nós temos um prédio que é no seu 5º andar, ele não está vazio hoje. E lá poderíamos criar um salão de cristal, que é um salão maravilhoso, que poderíamos ter eventos, que poderíamos ter festas, shows para o Aramaçã. E poderia ser construído até em parcerias. Então é um salão para 500 pessoas, com deck maravilhoso, onde você pode levar na sexta-feira, no sábado, com a sua esposa para jantar, com piano bar, com clube do uísque, clube do vinho. E ele automaticamente fica acessível dentro do prédio. E é só o elevador subir e já está lá dentro. Então esse é o nossa proposta também. A nossa proposta, em relação a todos, eu vou discriminar algumas propostas principais. O Aramaçã ele necessita hoje de espaços para praticar o seu esporte. É lógico, não posso chegar aqui e falar, eu vou construir mais 3 quadras de tênis. Que eu jogo tênis. Eu sei que muitas vezes eu chego lá, eu espero 2 horas para jogar uma partida de tênis. Então, aumentou a quantidade de pessoas. Pessoas que chegaram no clube, olha, vê o tênis e, eu vou jogar também. E amanhã entra no clube, vai lá com a raquete e quer jogar. Então, se tornou as quadras, poucas quadras. Então, nós não temos espaço, nós temos que pensar em espaço. O próprio estacionamento, na parte de cobertura, podemos construir até 2 quadras de tênis. O pessoal comenta muito, o que nós podemos fazer a mais? Hoje, a maioria que joga tênis tem muito idoso. Nós poderíamos criar uma maneira da quadra de fora ela ser transformada em saibro, que é muito mais fácil para jogar. Hoje o pessoal prefere jogar na quadra coberta de saibro, mas não joga na quadra descoberta, muitas vezes, não, porque me machuca. Então, é uma proposta muito boa, transformar aquelas quadras. Isso que eu falo, aprovando no conselho. É uma proposta da diretoria para o conselho. Vou evitar ficar te cortando, mas só. A quadra rápida, então, ela causa mais lesões. Exatamente. Mudaria uma quadra de saibro, mas isso seria uma coisa muito tranquila de se fazer, porque você só troca uma quadra para outra. Só trocar o piso.
Trocar o piso ali, você Não é é uma lógico. coisa absurda, Não, não é então uma coisa já tá absurda. lá. É uma proposta para você aumentar a quantidade de quadras de cyber dentro da armação. É lógico que precisa de um cuidado maior, de um treinamento de um funcionário para cuidar do cyber, para jogar água. Mas ele se torna muito mais gostoso você jogar no cyber. E muitas vezes eu verifico como tenista Como você todo é dia. tenista, você sabe Todo dia eu exatamente. verifico. Você vai nas quadras de cyber, tá, espera de 8 a 9, 10 pessoas. Você vai lá fora, a quadra vazia. Então por que o pessoal não joga lá? Porque muitas vezes não quer jogar, a quadra dura. Ah, não, para mim não compensa jogar Hoje ali. são 3 quadras São rápidas. são 3 rápidas e 2 cobertas. Talvez E poderia a gente transformar usa. duas em cyber e manter Exatamente. uma. E a gente usa uma quadra do Tamborel. Fizemos na nossa gestão, Isso. marcamos uma quadra de Tamborel para o pessoal também jogar Que ali. é cyber lá É, também, que ela é por favor. cyber. Muitas vezes as pessoas acabam jogando ali porque, né, aguardar 1 hora, 2 horas para jogar uma partida é muito ruim. Você vai no clube, chega lá, não, você vai esperar 1 hora, 2 horas para jogar uma dupla, por exemplo. Então, o outro caminho que nós temos dentro da área de esporte, nós temos criação de várias outras coisas. Exemplo, o PAIE, conforme eu falei do Moreno. O PAIE é um projeto maravilhoso, ele cuida do filho, da criança com 3, 4 anos e leva até os 10 anos, ele não tem continuidade. O próprio Moreno, que criou o PAIE, me falou, Jacaré, nós precisamos dar continuidade ao PAIE, criar o PAIE 2, que é o PAIE que pega a criança de 10 a 11 anos, que ela vai ter um desenvolvimento esportivo, que ela já tem uma visão de esporte, ela já sabe o que ela quer. Ela vai entrar no armação, não sabe se é um futebol, se é um tênis, se é qualquer outro esporte, um atletismo, sei lá. Então ali ela já sabe, eu sou focado naquilo, eu quero jogar tênis. Então a criança já tem uma definição para jogar. Nós temos o projeto também de criar espaços dentro do clube sociais, além do Salão de Cristal, distribuir espaços sociais no clube. Criar eventos, criar festas no próprio bar tropical, salão tropical, que hoje fica praticamente abandonado. Criar lugares, espaço no clube que a gente possa trazer mais associados, participando, as famílias. Todos os esportes hoje eles são valorizados. Por quê? Porque a pessoa é carente, ela quer sair de casa e chegar a participar. Nós temos lá um pickleball, que é um esporte novo. Você passa lá, todo mundo olha e fala, nossa, que legal, eu vou jogar isso daí. Inclusive pintaram as quadras para jogar. E pintaram essa quadra graças ao meu esforço, porque eu sou do conselho e a pessoa que cuida lá, a Nilza, vão dar uma força para nós, manda a diretoria pintar. E os caras demoraram muito. Eu falava, gente, vamos fazer isso. O pessoal está precisando, o pessoal quer jogar. E poderia arrumar um outro espaço para aumentar as quadras. Então, quer dizer, eu falo em relação ao esporte. Eu falo em relação à transparência. O caderno que eu falei do orçamento, ele tem que estar disponível a todos os associados. Os associados têm que dar ideia, ele tem que saber o que acontece na armação. Quem lembra das antigas aí do Aramaçã, lembra que tinha um half pipe, né? Exatamente. Quem levava skate na época. Era ali atrás da quadra. O bate-bola de tênis lá. Lá é um paredão, né? Um paredão. Paredão. Então. Tem mais propostas aí, Jacaré? Nós temos, olha, se vocês quiserem, Vocês listam aí as que vocês pode quiserem. Se falar. quiser falar qualquer assunto, pode falar. Deixa o Jacaré falar aqui. Não, vamos Cheio de ter aqui, ideias ó. aí. Pode Não, puxar outro, aí, nós pode temos olhar a aqui, folhinha, que é nós temos, importante. não, é que a gente muitas vezes acaba falando e esquece algumas coisas. Claro. Nós temos projetos lá no clube que são o SAB, que é um projeto maravilhoso para idoso, que muitas vezes não é valorizado. Sim. Então nós temos o SAB, nós temos o balé, nós temos o coral, nós temos o teatro, que são projetos que têm que ser valorizados dentro da Aramação, porque puxa as pessoas de terceira idade, pessoas que tinham problemas de como se diz? Se comunicar, de depressão. Pessoas ficavam em casa. Ela vem para o SAB e participa numa piscina, ela participa numa brincadeira, ela participa num coral, ela participa em qualquer evento do clube. Aquilo já transforma a vida dela. Eu sempre... Tricô é do SAB? Não tem lá. Não O tem SAB tricô, foi criado na época do... Me lembro agora. Ele foi o criado. SAB ele faz o que o SAB, né? Ele pega o pessoal mais antigo do clube e faz tem piscina, tem teatro, tem Tem esporte adaptado também. né? tem esporte adaptado. tem o coral, que é muito importante. Muito importante. Eu Que se participei. apresenta em vários lugares e nem é divulgado no clube. Não. O balé, que é um maravilhoso. Hoje eu estava lá jogando tênis, uma menina veio falar para mim, pô, você precisa valorizar o balé. Eu falei, sempre valorizei. Sempre, no meu orçamento que eu fiz, eu valorizei o balé. E eu, na época,
queria colocar um uniforme para o balé, que é uma coisa importante. Se vocês terem 3, 4 uniformes, participar de qualquer evento. E o clube pagar esses uniformes. Pagar esse uniforme, Sim. ou arrumar um patrocinador. Que não é difícil, gente. Você arrumar um patrocinador, empresas que vende material ligado ao balé, ele pode patrocinar. Isso não é difícil. Outra proposta nossa é valorizar o futebol dentro do clube. Eu, por exemplo, jogo bola, eu tive problema de joelho, então eu acho que o clube não pode ter hoje uma grama do jeito que está. Em dinheiro em caixa. Eu tenho 20 milhões em caixa, mas você vai jogar bola com uma grama do jeito que está, jogando uma borracha que não tem nada a ver. Que eu acabo de jogar bola, tenho 67 anos. Eu acabo de jogar bola, me dói o corpo inteiro, joelho, quadril, tudo. Por quê? Porque poderia ter uma grama melhor. Nós trocamos aquela grama, acho que foi trocado na gestão nossa de 2018, trocamos toda a iluminação do campo naquela época, antes da pandemia. Então está na hora de trocar grama, que não é jogo todo dia, toda hora. Você não pode falar assim, pelo amor de Deus. Você pega qualquer um adolescente, ele joga, normal. Pega uma pessoa de 60, 70 anos que faça 1 ou 2 jogos naquela grama. Não tem condições, tem que valorizar o futebol, valorizar os campeonatos. O Pé na Bola é um campeonato histórico no Aramaçã. Ele está no livro de recordes. É um torneio interno que é o maior do mundo. Hoje tem 1.600 associados que jogam Pé na Bola. Você tem o Bola no Pé. Guinness com 80 horas de futebol. Eu joguei as 80 horas. Você tem um Bola no Pé que foi uma sacada fenomenal, porque das pessoas que não tinham nada para fazer, inventaram um campeonato de quarta-feira. Hoje muito disputado. Muito Todo mundo disputado. não vê a hora de aposentar. Eu joguei, né? Quando eu aposentei, eu joguei ali. E eu tava voando. E os caras, mas tá... Falei, gente, maravilhoso. Eu não tinha nada para fazer em casa, ia para a maçã de quarta-feira jogar bola. Chegava lá, fazia um churrasco, todo mundo participava. Isso é importante para a maçã. É o convívio social. É o convívio que você, além do futebol, você acaba ali, você vai tomar uma cerveja. Aí vira resenha, você sabe muito bem disso. Vira aquela resenha, você perdeu aquele gol. Podia ter ganho. Sou árbitro também lá no clube. E quarta-feira eu gostava de bandeirar. Você sabe disso. Então o Aramaçã não é só aquele negócio de você falar, eu vou lá jogar bola, sou competitivo. Não, gente. É as amizades. Por quê? Porque amanhã eu jogo com um, eu estou jogando com o outro. Eu, por exemplo, já joguei com a maioria, acima de 55 anos ali, eu joguei com a maioria. Porque você conhece todo mundo, sabe como o cara é, Jacaré, dá pancada. Você já jogou no Jacaré? Só pra... Já joguei, cara. E foi a maior besteira que eu fiz. Porque eu já fui campeão pelo Lenóis, já fui campeão. Se eu falar que eu fui campeão no Aramaçã, foi muito. Eu joguei muito salão no Aramaçã. Eu era muito jogador de salão, eu joguei muito salão no Aramaçã. Pegava na época áurea do Aramaçã. Na época que tinha foguinho, cachimbo, só cara que jogava muito. E aí eu jogava salão e jogava para vários times. E jogava o futebol. Na época tinha o terrão, né? Campo de terra, cara. Eu fui campeão para vários times. Mas eu falo para você, hoje no All-Star, eu já fui campeão do Lenóis, estou no Tigrão, já joguei no Jacaré, mas o Jacaré foi o time mais fraco que eu joguei. Aí os caras falam, mas por que você não joga no Jacaré? Eu falei, acho que o representante do Jacaré não consegue montar um time bom. Porque, pelo amor de Deus, é difícil o time do Jacaré. Mas, inclusive nós jogamos com ele esse fim de semana lá. Então, quer dizer, é valorizar o futebol. Outra coisa que nós precisamos pensar é colocar o Aramaçã, preparar o atleta. Isso nós precisamos preparar. Porque não adianta o cara chegar no dia de jogar bola, ele vai lá e joga e se machuca. Eu sempre falei, na época que tinha uma fisioterapia dentro do Aramaçã, que era lá no canto, que era o Jorjão e o Rubinho que cuidavam da fisioterapia. Eram os aparelhos lá, você ia lá por um valorzinho pequeno, você machucou o joelho, ele fazia um choquinho, fazia um ultrassom. Isso tem que ter no Aramaçã. E vou te falar, gratuito. Por quê? Porque a fisioterapia, você sai do clube para fazer aí fora, paga uma sessão a 60, 100 reais, e muitas vezes você podia estar fazendo no clube. Outra coisa que eu quero fazer, desenvolver dentro da Aramaçã, que eu tinha até proposta, era o Pilates. Hoje todo mundo quer fazer Pilates. Um Pilates gratuito. Por que não? Nós temos espaço. Nós temos lá no terceiro andar, que foi criado lá numa gestão aí, um museu. Fica um espaço jogado lá. Dá para fazer várias coisas naquele espaço no terceiro andar. E o museu desceu agora lá, que poucas pessoas vão lá ver esse museu. Memorial, né? É o memorial, museu, memorial. Sim, mas começou com o museu. depois lá em cima nós temos uma área perdida.
Ficou aquele espaço vazio lá. O terceiro andar agora Administração tem e a sala do ao lado conselho. ali A sala do ficava o conselho. memorial, né? Exatamente, mas está Aí agora vazio. ficou vazio. Está vazio, é uma área que poderia fazer alguma coisa lá. dá pra- Desenvolver um treino funcional, desenvolver o Pilates. Ali é uma proposta maravilhosa. E outra, levar um associado a Vima no clube. Eu, por exemplo, eu faço Pilates e eu pago por fora. Poderia estar fazendo no clube. E sair do clube para academia. Não seria maravilhoso? Sair do Pilates e descer para academia? Seria maravilhoso. Ou descer não, subir. Né? Que é no quarto andar. Mas várias outras. Nós temos muita coisa para falar do Aramaçã em relação a todas as áreas que a gente gosta, que a gente participa. Por isso que eu falo, quem for presidente, quem for eleito, tem que conhecer o clube, saber a necessidade, saber o que o Aramaçã precisa para ser um clube do futuro, um clube nós estamos em 2016, aqui 4 anos, 100 anos. O que você vai propor para o Aramaçã daqui a 100 anos? O que você vai fazer de melhor para o seu neto, para o seu filho? Amanhã eu chego para a minha filha e falo, a minha filha vai no clube e fala, pai, eu não consigo parar um carro, eu não consigo praticar um beach tênis, eu não consigo fazer... pelo amor de Deus. Nós temos que viver o clube. É um espaço que foi criado para nós. Então nós temos que ter ideias e melhorar o clube cada vez mais. É isso aí, show de bola. Bom, com relação às propostas, eu acredito que vocês querem falar mais alguma coisa. Com relação... Ferola, você vai cuidar da parte financeira, é isso? VP financeiro? VP financeiro, o chato. Como VP financeiro, você pretende fazer alguma coisa? A gente vai... Tem algum diferencial, alguma coisa que você analisa que precisa ser mudada? A gente Só que é uma vai... coisa que eu estou fazendo agora em cima, não estava no meu repertório aqui, mas estou fazendo só para você poder... a gente vai cuidar coisa que você quer. Exatamente isso. A gente vai querer uma transparência mais no site, com clareza, do que está sendo feito, que não está sendo feito, o porquê dos aumentos, o porquê que está sendo investido nessa área ou em outras áreas, incentivar o sócio, mostrando para ele como é que são gastos, o que ele paga mensalmente, entendeu? Deixar de um jeito com que o sócio vá no clube com vontade, tá? O dinheiro dele está sendo muito bem empregado. Exatamente. Né? Sim, ele vai lá e a gente quer mostrar para ele que não é aquela parcela que ele acha um absurdo, mas por trás daquela parcela a gente vai demonstrar o que é gasto aquilo, né? O porquê daquilo lá, o porquê que a gente traz as pessoas no clube e você tem a piscina, você tem as quadras, você tem o campo, você tem os concessionários que estão lá dentro, e tudo isso gera um custo principal para o clube. Então, não é só pagar a mensalidade. A mensalidade ela é dividida. Tem funcionário, tem manutenção, tem modernização. Então, é assim, de um jeito com que você chega no fim do mês, quando você receber teu boleto, você fala, pô, mas legal, mas eu estive lá no clube esse final de semana e eu vi que estão fazendo uns negócios diferentes lá, muito legal. Então, ele saber, assim, isso é desse jeito, para que você tenha vontade de ir no clube e a mensalidade você vai ver que é irrisória para o espaço que você tem dentro do clube, com todas as modalidades. Que o clube oferece. Se eu puder falar uma particularidade, tá? Uma vez eu trouxe um primo da minha esposa de Brasília para cá. E aí eu levei ele para visitar o clube. Ele teve a paixão de falar para mim que em Brasília não tem um clube como esse. Então é assim, vamos amar o clube. Ali é o que a gente fez lá atrás, no Dente de Leite, que a gente chegava às 7 horas da manhã no clube e ia embora às 10 horas da noite. Então é assim, vamos lá, trazer essa molecada de novo para o clube, incentivar essas coisas e demonstrar que o dinheiro está sendo muito bem empregado. Legal. Só um adendo aqui, eu estava em Brasília mês passado e eu estava lá no Tênis Clube Brasília. Não tem comparação, o Aramaçã é melhor. Mas, lógico, lá o espaço deles é um pouco diferente. Mas igual o Aramaçã, que você está num campo e vê o cara do outro lado, não existe. A gente, só dá um outro adendo aqui, nós da Arfix a gente trabalha em todos os clubes. Então, eu sou a TV Paineiras, eu sou a TV Clube Atlético Ipiranga, eu sou a TV IP, eu sou a TV
Pinheiros agora tá fechando a nossa parceria aí. E, cara, pode falar o que quiser. O Paineiras é um clube muito rico, as pessoas são muito legais lá, mas a estrutura deles não se compara do Aramaçã, mas o cara tem uma escola, tem não sei o quê. Mas para você chegar no campo de futebol lá, você demora 15 minutos para conseguir chegar no campo. E é um campo. Tem estacionamento esses clubes? Tem um estacionamento lá, quando a gente vai fazer o trabalho, eles permitem que a gente coloque lá. Mas pode associar. Cabe uma quantidade de pessoas grande lá. Tem 2 tipos de estacionamento lá. Um que é, se eu não me engano, por facial, tá? E aí só associado fica. E tem um que eles colocam para alguns funcionários e prestadores de serviço, que aí foi a parte que eu visitei. O outro deles é um estacionamento ao lado, assim, junto da portaria do clube e tal, que você... eu quando eu era... Clube Atlético Piranga. Eu joguei bola lá. A gente tem também, a gente faz todos os jogos lá no campeonato interno deles, então eu sei que lá também tem, a gente vai lá, estaciona no estacionamento deles, e eles têm a mesma coisa que você pretende fazer. Valores diferenciados para quem é associado. Exatamente. O Aramaçã, eu fui sócio, eu fui do Banespa, né? E fui sócio do Clube Atlético Banespa, lá em São Paulo, lá na Avenida Santa Marta. E lá, quando foi criado, foi uma inovação muito grande. O estacionamento foi feito debaixo dos campos. Então tinha 3 pisos de garagem embaixo do campo. Você chegava com seu carro, entrava no elevador, saía no vestiário. Então você já estava para se trocar para jogar bola. Caramba. Ou você saía para cá e ia para o salão nobre, que era o salão de festas. Então, ele teve essa possibilidade de construir 3 pisos de garagem embaixo. Agora, o Aramaçã não tem essa condição, por quê? Porque ali embaixo é rio, ali foi aterrado. Então o Aramaçã não pode ser construído nada abaixo do solo. Mas o estacionamento como projeto, ele é vertical. Então ele vai ter 6 lajes, onde na última laje você pode ser utilizado por quadras. Ele vai ser parecido com o prédio que a gente tem. Exatamente, é o edifício garagem. Exatamente, é o edifício garagem. Que é o edifício que você tem as lajes, as garagens, e você vai chegando no último, onde você pode pôr vaga também, ou criar algum espaço, uma quadra de tênis, uma quadra de pickleball, vários... Ó, Jacaré, eu vou falar uma coisa aqui que é pra mim, assim, a galera que... Eu não sei o ano exatamente, mas o Aramaçã, pra quem conhece, era um rio lá dentro. Não, 67 fechou. Eu conheci o lago. Na minha opinião, analisando, alguém olhou para um lago gigantesco e falou assim, cara... Acho que a gente podia secar esse lago, aterrar ele e transformar num monte de campo de futebol e transformar em outra coisa. E algum outro cara olhou e falou, cara, você tem razão. Hoje, a gente fala, vamos construir uma churrasqueira, e o cara fala, ai, mas vai construir uma churrasqueira? Eu fico assim, abismado, porque a gente pode construir muita coisa, fazer muita coisa. O cara olhou para um lago e falou, vamos secar. Não, e o mais, né, Marcos? O Aramaçã era forte no remo. O Aramaçã era forte no remo. E o cara foi lá e fechou o lago. Fechou lá. E ele fez a melhor coisa para quem vê hoje isso. Entende o nível que esse cara... A visão que ele teve. A visão que ele teve. Aquela cerquinha que tem no campo. Ainda era do lago. Ainda era do lago. Isso, várias partes dela. E nós temos espaço lá, quando eu falo, né, até numa proposta aqui, nós temos 80 mil metros quadrados de clube. Nós temos exatamente o que você está falando. Estudar as áreas do clube. Aonde nós podemos crescer? Nós temos ali naquele, onde tem os campos de bote ali, em cima é um calhetão enorme. Ali em cima nós podemos colocar uma laje e fazer várias coisas lá em cima. Quadra de tênis, o que for, porque é uma laje enorme que está jogada ali. Além de continuidade da laje, no Bar da Márcia, ali que é o Bar da Márcia, você subia aquilo lá, Bar da Bote, o Bar da Márcia lá no fundo. Fazer um deck maravilhoso para quem sentar ali para assistir o jogo. Olha que maravilhoso. Você vai sentar ali com um deck, vai assistir o jogo de frente, aonde o bar vai estar lá, você, continuidade, vai jogar um tênis, vai jogar até um pickleball, beach tênis vai colocar, com estrutura de areia. São Paulo, maravilhoso. Você come assistindo. Acabou. Você faz uma área maravilhosa, você aproveita toda aquela área. Você tem vários espaços estudados isso ali. Tudo é plausível. É plausível. É óbvio. É óbvio. É só você trazer um engenheiro, analisar a estrutura, porque tem as bases. Você colocar uma laje ali e acabou. Não é um projeto do dia para noite. Não, mas é tudo analisado e levado para o conselho.
Que nem eu falo, o estacionamento, a necessidade hoje é essencial. Você não pode hoje, um clube daquele tamanho, viver sem um estacionamento. Porque eu me coloco na situação de qualquer pai, ser humano, qualquer pessoa que fica aguardando o seu filho chegar em casa e a sua família, e o cara ser assaltado, roubarem sua roda, roubarem seu carro, ou até outras situações terríveis que já aconteceram lá na frente do clube. Sim. Então isso nós não podemos deixar. Nós temos que acompanhar isso. Qualquer gestão tem que ter essa visão, que se amanhã eu ganhar ou não ganhar, não pode deixar de fazer, é um retrocesso para a maçã. Marley, você vai ocupar a pasta de VP administrativo. Correto. O que você pode falar para o cara eu fiz que vai votar na sua chapa aqui? Uma relação aqui de algumas ideias que a gente tem para a administrativa do clube. Para a gente ter uma gestão mais transparente, prestação de contas periódicas aos associados, maior transparência nos contratos de projetos do clube. Isso é importante. Atendimento melhor ao associado, como criação de um canal direto para sugestões, reclamações e elogios. Prazos definidos, né, para resposta ao associado, porque às vezes faz a reclamação e nunca tem uma resposta. Jacaré. A ouvidoria do clube, ela tem que ser mais ágil. Essa semana mesmo eu peguei pessoas que reclamaram na ouvidoria, até hoje faz 4, 5 meses e não teve resposta. Isso não existe. Quando eu estava no conselho, teve uma pessoa que reclamou na ouvidoria. A ouvidoria, ao invés de dar a solução, comunicou a diretoria executiva e a pessoa acabou sendo punida. Então, nunca vi um negócio desse. Foi o contrário. Você lembra disso? Lembro. A ouvidoria, só para dar um adendo na ouvidoria, assim, a ouvidoria é um órgão super importante tem na que ser nossa. independente. E a diretoria não dá valor. Tem diretoria que não dá valor. Eu sempre dei, e eu colocava o ouvidor para participar da reunião da diretoria. Por quê? Porque ele está recebendo as informações, os e-mails, o que o associado precisa. Então, por exemplo, se eu faço uma reclamação numa ouvidoria, porque o meu cunhado, por exemplo, essa semana, ele me ligou. Pô, Jacaré, você é candidato a presidente, pô, vê se resolve para nós. Falei, eu estou no conselho, mas me fala. Ele nada todos os dias lá. Então ele fala, existem algumas coisas dentro daquela piscina que tem que ser resolvida. E ele fez uma para a ouvidoria e até hoje não deram resposta. Então o ouvidor ele tem que estar participando da reunião, levando os problemas para a diretoria. Olha, ele está solicitando uma melhoria nisso, colocação nisso. É isso que a diretoria tem que ser ativa. E o ouvidor, ele é o elo entre o associado e a diretoria. Porque se não tiver um elo, vira uma casa de Maria Joana. Você vai brigar com o cara, você vai brigar com o funcionário, você vai discutir com qualquer um. Ou o tempo que você pode resolver um problema simples. Muito simples. E a ouvidoria tem que estar atuante. Então, também fazer uma modernização administrativa para fazer uma digitalização dos processos internos, redução de burocracia para os serviços do clube, planejamento financeiro responsável, planejamento financeiro responsável, que envolve até o Ferola também, né? A parte financeira, com controle rigoroso dos custos, né? Melhor uso da receita do clube e priorização dos investimentos realmente necessários, porque tem muitas coisas que dá prioridade para a coisa que não é. Você tem que saber o que é mais necessário, que vem prioritariamente. Valorização dos funcionários, treinamento e capacitação das equipes, reconhecimento do trabalho dos colaboradores também, para valorizar o pessoal. Os colaboradores do clube hoje, o clube deixa de ter uma mão de obra paga para ter colaborador, que são os coordenadores, são pessoas que estão lá no clube trabalhando voluntariamente. Isso é importante valorizar. Também a participação do associado na gestão, com a criação de departamento de sugestões, enquetes para decisões importantes. Pesquisas, né? Pesquisas, essas coisas daí. E organização de contratos e fornecedores, revisão de contratos para buscar economia e qualidade no serviços, compras, né? E parcerias mais vantajosas para o clube, critérios mais claros para a contratação de fornecedores e melhor acompanhamento dos serviços prestados. E segurança administrativa e patrimonial, controle de acesso mais eficiente,
comunicação interna mais eficiente, informativos frequentes sobre obras, eventos e mudanças, todas essas coisas daí, né? E uma administração com visão de futuro, que é um planejamento para o centenário e crescimento da estrutura. Seria basicamente isso daí para a gente... Isso tudo que você falou vem da sua pasta Da parte administrativa. administrativa. Ou seja, é uma pasta extremamente importante. Porque O vê administrativo, tudo praticamente. exatamente, o administrativo ele pega a parte de RH, parte de TI, a parte de compras, a parte de controle de funcionário, Sim. a parte de almoxerifado, Tudo. tudo. O administrativo é tudo que acontece no clube. Manutenção do clube, a área administrativa, É lógico- super importante. É lógico que isso aí a gente não vai fazer sozinho, É evidentemente. lógico, né? não, Você tem que ter Tem uma equipe colaboradores boa, né? Você tem competentes. equipe boa, né? Mas aí entra a parte que a gente conversou sobre quem vocês vão colocar. Isso, Exatamente. vocês, E isso aí pessoas. também, não só Diretores, tendo as os pessoas ligadas ao colaboradores patrimônio, que é importante. competentes, e também a gente vai as nossas reuniões periódicas da diretoria para a gente definir o que é prioritário também. Não é só chegar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Né? A gente hoje ele lembrou bem tem que ter a aqui, coordenação. O Ferola lembrou bem que nós temos o sistema SAP lá hoje. Para quem conhece, sistema SAP, na nossa gestão, nós pegamos o caderno do orçamento e jogamos dentro do sistema. Então amarrou ali. Você não podia fazer uma compra, não podia fazer nada, se não estava aprovado no orçamento. Isso é super importante. Por quê? Se você faz algum investimento, alguma compra, ou gasta algum dinheiro que não esteja no orçamento, a diretoria pode tomar um impeachment. E isso, o associado e o conselho tem que estar sempre de olho. Ou eles fizeram uma compra, fizeram isso. Por quê? Você pode estar simulando uma compra, pegando uma nota fria, fazendo alguma coisa que não O existe. sistema SAP veio da Veio. gestão de vocês? Não, ele já estava lá quando na gestão dele. eu participei de toda a instalação do SLP. Tá? Quem conhece o SAP Então, sabe o maravilhoso. esse software. e Nossa, aí maravilhoso. nós fomos até criticados lá na época, e na época, além deles instalarem, eles deram curso para os funcionários, tá? E o que é esse SAP? Ele é uma malha, ele fecha, tá? Então qualquer disparidade ou qualquer divergência, ele aponta, e aí você muitas vezes até trava, entendeu? Então é assim, é super seguro. As maiores empresas do mundo usa o SAP. utilizam Entendeu? o SAP. Então é assim, mas o clube tem um SAP? Tem. É um clube de 40 milhões de orçamento. Tem que ter alguma coisa que Tem que ter controle, controles, tem que ter controle controles. tudo isso. Eu participei da implantação, que eu estava na diretoria essa época. Tá? Então é assim. Isso foi 2016, alguma coisa assim? 2015, 2016. Nós temos lá, só para valorizar o ESAP, nós criamos na nossa gestão uma televisão assim, desse jeito assim, ó, que fica online tudo que você gasta no clube, dentro da conta do SAP. Você comprou qualquer coisa lá, ele automaticamente a conta aparece lá. O valor que você gastou e quanto você tem para gastar. Isso é exatamente. super importante. Não sei se estão usando essa ferramenta hoje, mas isso é super importante. Foi colocado. Quando Em colocou, 2018. eu tinha o resultado no celular. Então. Eu sabia quanto que entrou Quanto no entrou, dia e quanto quanto gastou saiu. no dia. O caixa, por exemplo, que é super importante. Quem ele é o financeiro, ele controla o caixa do clube. Então, o investimento, ele precisa saber o que ele está propondo investimento para dentro do caixa. Saber, olha, eu vou gastar que nem falarem numa proposta de fazer um investimento de 15 milhões. Gente, 15 milhões, hoje o clube tem 16. Se gastasse 15 ali, o clube ia ficar com 1 milhão em caixa. E aí? Acontece? Perigoso. Super Qualquer coisa perigoso. E outra, num investimento que ia trazer benefício para 500 pessoas, gastar 15 milhões. Outra, não traria receita, traria despesa, porque em cima ia ser uma quadra, você tem que contratar professores. Quanto um estacionamento você gastando 15 milhões, você teria uma receita de 4 a 5 milhões por ano. E outra, a comodidade total que eu já falei aqui. Então, Não que esse outro não possa ser construído. lógico, pode ser Sim. construído, O- mas não é o momento. Prioridade. Se o seu carro-chefe é o estacionamento. Não é o momento, Porque não você é o acha que momento. você É. conseguir uma aprovação dessa, você Lógico. consegue ter receita para dentro do clube. Lógico, o Aramaçã ele está no momento de construir esse estacionamento. Porque, além de tudo, ele vai trazer shows a mais, eventos para o clube. Isso é importante. Vai valorizar o nome Aramaçã e fora. Pessoal, muito bom. Né? Quer falar mais alguma coisa, Mário? Quer finalizar aí sua pasta de... Tá tranquilo? Tranquilo. Jacaré, queria muito agradecer a participação de vocês três aqui, ó. Tivemos 1h13 aqui conversando, né? Foi bem legal, Papo né? A legal. gente Foi muito colocou rápido.
Coloquei eu falei pro pessoal, pô, vou deixar 2 horas. Falaram, não, foi um pouco menos e tal. Falei, olha, dependendo do bate-papo, tem cara que fala muito e conhece muito Conhece o clube. Né? Então, eu fico muito feliz. Deixa eu mudar minha câmerazinha aqui. Eu fico muito feliz que vocês toparam a ideia, tá? Eu acho que é a primeira eleição do Hora Maçã que a gente tem um bate-papo direto, uma entrevista para quem tá lá dentro do Hora Maçã, conhecer as pessoas. Lógico. Porque às vezes o cara fala, o Jacaré, tal, ou fulano, ou ciclano, Ferola, né? Marley aí, o Marley eu não conhecia, o Jacaré e o Ferola já conhecia já. Eu frequento menos o Hora Maçã, mais Mas discreto. Você vai frequentar mais. Então, e ó, eu vi que ele veio até com a camisa assim, em homenagem, viu? O Jacaré aqui, ó. Então, eu devia ter colocado a minha. Uma camisa da... Mas é assim, ó, nós que agradecemos. É assim, eu acho que o clube tem que analisar numa eleição quem está, quem fica no clube, quem vive o clube, quem conhece o clube. Então nós, o associado, pode ficar tranquilo que nós estamos lá para fazer o melhor para a Hora Maçã. Fazer que a Hora Maçã cresça. E saber as necessidades que o associado precisa. Eu preciso, que nem me ligou o rapaz do tênis. Pô, eu falei, eu jogo tênis todo dia, amigo. Eu sei que precisa no tênis. Eu jogo beach, eu sei que precisa no beach. Eu sei que precisa no futebol. Eu sei que precisa. Então eu tô lá. Então, a nossa chapa é isso aqui, é vida, é nós. Nós somos o clube. Nós somos o Hora Maçã no seu dia a dia. Nós vivemos o Hora Maçã. E nós queremos o melhor para o clube. Essa é a nossa proposta. Tem um estacionamento, vai trazer tudo melhorias para o clube. Vai trazer a comodidade, a segurança para qualquer um. Legal. Então a chapa 1 é em gestão e moralidade. Vou pedir agora para fazer um encerramento. Vou pedir para o Marley começar, depois o Ferola e vou fechar com você, tá bom, Jaco? Então, Marley, agradecer o pessoal de casa ou pedir aí o voto para a chapa 1. Encerramento aí fica à sua vontade. Essa câmera aqui é de vocês agora, nesse final, talvez seja olhar para falar para o pessoal de casa mesmo. Nós compomos uma chapa com pessoas capacitadas, pessoas honestas e esperamos que o pessoal, os associados do Hora Maçã, confiem na gente, que nós possamos fazer uma ótima administração e peço encarecidamente o voto para nosso sonho se concretizar. Maravilha. Ferolita. Oi, associados. Estamos aqui de novo. Tá? Participamos muito do clube, já participamos mais e a gente, você sabe que nas gestões que eu participei sempre foi sério, não teve nada de poder fazer isso ou fazer aquilo. Então, no dia 26, nós pedimos seu voto. Confie em quem conhece o clube, quem viveu o clube, quem participou do clube. Desde o tempo do bonde, pouca gente lembra do tempo do bonde que tinha no parquinho, que hoje é o prédio, até o lago, e hoje um clube moderno, um clube cheio de inovações. Então, é assim, nós pedimos o seu voto. Pense em alguém que ama o clube, que está no clube. Meus filhos começaram lá pequenos no clube e hoje já tem uma neta no clube. Então, é o nosso porto seguro. Então, participamos e gostamos do clube. Peço o seu voto. Obrigado. Maravilha, Jacaré. Faça o seu encerramento, meu amigo. Eu, como candidato a presidente da Hora Maçã, para todos que me conhecem, sabem da minha experiência dentro do clube, sabem do meu convívio dentro do clube, nas áreas, nos esportes, nos sociais, nos lados sociais. Hoje, atualmente, sou presidente do Conselho afastado para participar dessa eleição, mas a gente sabe que o clube tem muitas necessidades e nossa proposta é melhorar o clube, é fazer com o clube cada vez melhor para você, associado. Nós queremos que você entre no clube, atravessando a catraca, seja feliz, viva a sua vida dentro do clube tranquilo, pense na hora de ir embora, que você muitas vezes fica preocupado com o seu carro, ou uma enchente que der no clube, eu dei uma enchente, perdi meu carro. Então a gente quer o melhor para você. Vocês podem ter certeza que nós três aqui somos pessoas idôneas, somos pessoas que gostamos do clube. A nossa chapa
tem muito mais pessoas. Nós temos apoio de pessoas ícones no clube, pessoas que conhecem as áreas do clube. Eu posso colocar nomes. Se você colocar um nome, eu posso colocar. Só que, gente, é assim, eu acho que as pessoas que colocamos na nossa chapa, que forem, caso a gente ganhar, são pessoas que conhecem a área que vão trabalhar, conhecem o clube, vivem o clube e sabem que a Aramaçã é importante. A Aramaçã é um ícone de esporte dentro da região do ABC. É um clube que é frequente e todos se espelham no Aramaçã. Eu sou sócio de outros clubes e sei que o Aramaçã é espelho. E tudo que é feito no Aramaçã, muitos copiam. Porque o Aramaçã é um espelho. O Aramaçã é bom no futebol, é bom em áreas, é bom em eventos, em festas. E nós queremos melhorar isso daí, a qualidade dessas festas, queremos melhorar tudo no clube. Por isso, no dia 26, votem na Chapa 1, Gestão e Moralidade. Nós, do fundo de coração, todo que me conhece, sabe o que é melhor para o clube. Sabe viver o clube e nós se colocamos à disposição de qualquer associado, qualquer pessoa que venha debater ou venha discutir com a gente e saber o que é melhor para a Aramaçã. Muito obrigado pelo seu voto no dia 26 e confia na gente. Maravilha. É isso aí então, pessoal. Essa aqui foi a Chapa 1, Gestão e Moralidade. É isso aí. Né? Jacaré, Ferola e o Marley. Meu muito obrigado aqui da Arfix Produções, espero que vocês tenham gostado, né? A nossa estrutura aqui, uma estrutura para atender vocês, hoje a gente montou aqui, porque eu acho que é importante, tá? Eu acredito muito na tecnologia, eu acho que ela veio para ajudar a gente, né? E levar isso aqui. As pessoas que não conhecem vocês, que estão na dúvida em quem vão votar, estão na dúvida em que chapa vão fazer, hoje vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho e ouvir aí as pessoas e as propostas que vocês têm. Beleza? Muito obrigado a vocês, muito obrigado a galera aí que está acompanhando em casa, né? Vocês depois fiquem à vontade para poder divulgar isso aí, até semana que vem, uma boa sorte, né, para vocês aí na Chapa 1, tá bom? Legal. Então a Arfix aqui agradece demais. Valeu, galera. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Dia 26 estamos juntos, gente. Chapa 1. Chapa 1. A chapa número 1. É isso aí. Foi muito legal, né? Nem viu passar. É um papo...